Voltamos agora para falar de um projeto, no mínimo, polêmico de segurança pública. Nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo ocidental e o berço da democracia moderna da antiguidade era a Grécia. Moderna são os Estados Unidos da América. Lá, a polícia é descentralizada. Em países em desenvolvimento, com feição autoritária, elas tendem a ser concentradas. Então, é um projeto perigoso. Lula planeja apresentar uma proposta de segurança que certamente enfrentará a resistência dos governadores, que relutam em ceder o controle da polícia. A iniciativa busca fortalecer a atuação federal, centralizadora, portanto, e especialmente da Polícia Federal contra o crime organizado, que, segundo o presidente, ultrapassou a capacidade dos estados. Uma PEC proposta visa ampliar as competências da Polícia Federal e institucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, visando uma gestão mais integrada e eficaz. Diego Tavares, a Constituição Federal já autoriza excepcionalmente, em casos de grave violação dos direitos humanos, a transferência de competências originárias dos estados para a União. Agora, a lei do crime organizado, ela diz que qualquer reunião de 4 pessoas para praticar algum crime com pena superior a 4 anos da organização criminosa. Por exemplo, tem hoje até organização criminosa de manifestação, organização criminosa de invasão de prédio público. Então, há uma distorção muito grande no emprego dessa expressão organização criminosa. É praticamente uma carta branca para fazer o que quiser, desde que você diga que é organização criminosa. Esse projeto, estou até dando uma certa tendência, que eu sei que coincide com a tua posição e não coincide com a do PP, me parece um projeto, no mínimo, polêmico, para não dizer perigoso. Sem dúvida nenhuma, professor Capês, polêmico, perigoso e que, de certa forma, afronta o modelo federativo do nosso Estado brasileiro. O que nós temos que ter no Brasil é justamente um movimento contrário, um movimento de descentralização de competências, porque com a crise de gestão que nós temos em todos os setores da máquina pública, deixa muito claro que os burocratas lá de Brasília não têm condições de administrar o Estado considerando as peculiaridades de cada região. Vamos lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais e na segurança pública isso é algo que se mostra muito latente. Você não pode querer o controle da segurança pública na figura da União Federal. Você não pode querer instituir um sistema único de segurança pública. É claro que existem medidas que seriam bem-vindas se fossem unificadas. Nós poderíamos sim unificar um banco de dados para que as polícias pudessem alimentar e assim o policial aqui de São Paulo tivesse acesso à informação sobre criminosos de outras regiões do país e vice-versa. Enfim, teriam algumas medidas que fariam algum sentido a nível federal, mas a regra tem que ser a descentralização, a regra tem que ser o controle regional das forças de segurança pública, porque os problemas de segurança pública têm peculiaridades regionais. O primeiro comando da capital, por exemplo, atua de uma forma muito diferente aqui em São Paulo, se comparado com a forma com que eles atuam no norte do país, no garimpo ilegal, dentro da mata, enfim. Existem peculiaridades que têm que ser respeitadas e que vão acabar se perdendo caso esse controle seja centralizado. Então, é mais um movimento do governo federal para tentar tomar para si mais um pouco das atribuições e ter um pouco mais de controle sobre mais estruturas do Estado, enfraquecendo assim governadores. Governadores que, enfim, não por acaso, alguns deles serão os principais concorrentes do projeto de poder do governo federal que aí se encontra no ano de 2026. Então, é uma medida, como disse o professor Capês, no mínimo, polêmica. Eu queria ouvir você, Diogo da Luz, porque nós já estamos falando de uma reforma tributária que vai sugar todos os impostos dos municípios e dos estados, que serão distribuídos por um conselho federativo, que é um conselho tipicamente de estados autoritários, centralizadores, de uma América Latina ainda, infelizmente, não habituada à democracia. Essas tendências centralizadoras eu tenho notado em todos os movimentos de esquerda, os governos de esquerda ao redor do mundo. Vi também os governos de extrema-direita na primeira metade, até o final da primeira metade do século passado. Mas hoje essa tendência se vê nos regimes de esquerda. Não é perigosa essa centralização da segurança pública, centralização da arrecadação tributária? Você controla o dinheiro e controla as forças de segurança. Você tem o perfil perfeito de um Estado autoritário.
Essa centralização, ela é perigosa mesmo, ela é típica dos governos do modelo soviético. É isso que nós estamos procurando seguir no século XXI, não faz nenhum sentido. Agora, esse projeto especificamente tem um aspecto que eu acho positivo, Capês, dar mais atribuições à Polícia Federal e aumentar a estrutura da Polícia Federal. Queria que ele fosse estendido também às guardas civis metropolitanas que tivessem o direito de virar polícias municipais e tivessem o direito de ter mais atribuições para que a gente tivesse mais policiais trabalhando pela nossa segurança. No mais, esse projeto é uma maluquice total. Porque quando ele fala em trazer a centralização das decisões, das diretrizes policiais, dizendo que os estados não estão dando conta, ele está querendo assemelhar esse projeto ao que é a educação brasileira hoje. As diretrizes básicas para a educação são tão rígidas que no país inteiro as escolas têm que ser de um único padrão. Se você eventualmente gosta das escolas cívico-militares, que podem ter muitas críticas, sem dúvida, eu não sou um fã específico delas, mas se você gosta, você deve entender que essas diretrizes básicas para a educação impedem que elas sejam criadas. E eu queria ver diversos tipos de escolas para que a gente pudesse escolher a melhor. E queria ver os governos e as cidades e os municípios com mais autonomia para estruturar melhor as suas polícias e aí sim elas poderem funcionar. Quando centraliza e faz um padrão único nacional, a gente nivela sempre por baixo e tira a oportunidade de seguir boas ideias por aí. Por exemplo, já estão falando em lei nacional das câmaras policiais. Eu quero que cada polícia utilize ou não a Câmara como julgar melhor para a segurança. E as pessoas vão aprendendo com experiência a ver quais são os melhores modelos e copiam nos outros estados e municípios. É assim que a gente pode evoluir e não com um padrão único bem soviético. A centralização de poder, ela é sempre perigosa. Se você começa a centralizar a competência e segurança pública toda no governo federal, centralização de arrecadação tributária que vai ser distribuída pelo governo federal, você tem a centralização da distribuição da justiça numa única instância, que é o Supremo Tribunal Federal, abolindo a primeira instância, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça, suprimindo instâncias para ir diretamente no Supremo Tribunal Federal. Todas essas questões, elas têm que ser discutidas e elas passam pelo Congresso Nacional. Agora, meu querido Wilson Pedroso, será que os deputados federais e os senadores que têm um perfil mais conservador vão permitir essa agressão ao Estado liberal? Eu digo porque teve aqui o deputado federal Kim Kataguiri dizendo para mim, Capês, o Congresso não tem perfil nenhum de direita, ele tem perfil fisiológico. Pagando emenda parlamentar, leva. Está com vocês, deputados federais. Vamos ver se é isso mesmo. Wilson Pedroso. Não é isso mesmo, Capês. Porque, pelo que a gente viu ao longo dos meses, quantos atos do presidente foram derrubados pelo Congresso? Mas o que demonstra esse enfraquecimento dos estados é um governo autoritário. Governos autoritários tiram poderes dos estados. É lógico. É importante ter uma integração entre as polícias nacionais, estaduais e municipais, mas não de forma onde tire poderes dos governadores, de ação dos governadores. Quer fazer ação junto aos estados, quer combater o PCC, quer combater as milícias, faz investigação de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, já resolve o problema. Você quebra a parte financeira desses grupos criminosos. Onde o poder está é o dinheiro que eles mandam para fora, é o dinheiro que eles lavam em postos de gasolinas aqui em São Paulo, é o dinheiro que eles lavam em indústrias ao longo do país. Quer investigar, quer ser mais firme com um grupo criminoso, com o PCC ou com a milícia, faz investigação de evasão de divisa, vai prender um monte de gente que está solta na rua, lavando dinheiro do tráfico, em empresas. É só fazer evasão de divisa, não precisa tirar a autonomia dos governos estaduais. Agora, só uma coisa, eu queria que... Coloca na tela, por gentileza, o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Olha, já está na Constituição, já está na Constituição. É que os deputados, senadores não leem a Constituição. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos,
o chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Já está aí, já é possível fazer esse deslocamento excepcionalmente. Agora, se você colocar para organização criminosa, note bem, organização criminosa é qualquer reunião de 4 pessoas. O resto a gente consegue florear para a prática de crimes com penas maiores que 4 anos. Então, é muito complicada essa definição. Ela é uma roupagem que pode ser usada para qualquer coisa.